O Apóstolo, capítulo 7. Saulo de Tarso. Duas almas viviam juntamente no coração do jovem Saulo e lutavam pelo predomínio, como Jacó e Esaú no ventre de sua mãe Rebeca. Saulo passara a infância e a adolescência em Tarso, no modesto lar de seu pai, que era tecelão de pelos de cabra. Desde os mais tenros anos soubera que seu lar era como uma pequena ilha num mar de paganismo, pecado e desesperança, e que tudo que era puro e bom e se relacionava com Deus encontrava-se na casa de seu pai, na pequena rua dos israelitas e na casa de Deus, a sinagoga. Quando menino, estudara numa escola anexa àquele templo, dedicando-se desde então ao estudo da Torá de seu povo, do Pentateuco, dos livros dos profetas e dos outros livros sagrados. Já então se sentia profundamente impressionado pelos clamores dos profetas e tinha o espírito cheio de terríveis visões do juízo final. Mas a vida tumultuosa da cidade de Tarso não deixou de influenciá-lo, chegando até ele por 1000 canais, vindo embater suas ondas em torno do lar familiar e da modesta oficina dos tecelões. O grego fora a segunda língua materna de Saulo, e embora o pai se esforçasse para que o menino crescesse observando as tradições do povo judaico, não negligenciara os estudos seculares do filho, contratando-lhe um mestre de literatura grega. Deste modo, Saulo cresceu, como numerosos judeus helenizados de seu tempo, com um perfeito conhecimento dos livros e da cultura do mundo que o cercava. E, à proporção que se tornava moço, desenvolvia-se-lhe no íntimo, apesar de seu desprezo pela idolatria dos gentios, uma ardente admiração de sua serenidade, integridade de espírito, alegria de viver e sentimento de beleza. Tarso era algo mais do que uma cidade de tecelões de pelos de cabra, brilhando qual uma joia na verde planície das faldas do Monte Tauro, era a coroa real da província da Cilícia. Alimentadas pelas neves derretidas do Tauro, as águas do Cídno comunicavam aquela rica província da Ásia Menor com o Mediterrâneo. Grandes jangadas de troncos e multidões de navios carregados de trigo, azeite, vinho e frutas desciam-lhe sem cessar a corrente. As velas de algumas dezenas de cidades alvejavam no Cídno, e ouviam-se nas ruas os calões e dialetos de outras tantas nações. A cidade vivia cheia de comerciantes das ilhas gregas, de cozinheiros e dançarinas egípcios, perfumistas e magos assírios, mercadores sidônios, legionários, funcionários escribas e coletores de impostos romanos. Mas, acima de tudo, havia filósofos, professores e seus discípulos. Pois Tarso não era unicamente uma cidade industrial e comercial, rivalizava com Alexandria e Roma como cidade de estudantes e pensadores. A mocidade da Ásia Menor dirigia-se para ela em busca do saber. Todos os ramos de conhecimentos lá se representavam com as suas escolas. Desde a época de Atenodoro, que fora preceptor de Augusto, suas academias se tornaram famosas pelos cursos de aritmética, retórica e astronomia. Em Tarso também se ensinavam as mais elevadas doutrinas morais, todos os sistemas destinados a enobrecer a vida humana e auxiliá-la a atingir o máximo de perfeição. Nada faltava para a felicidade de seu povo, e, além das riquezas terrenas e divinas, possuía o mais alto dos privilégios mortais, a liberdade que lhe fora conferida pela cidade de Roma. Pois desde os tempos de Pompeu o Grande, Tarso se incorporara ao Império Romano e seus habitantes gozavam a suprema proteção da cidadania romana. Júlio César confirmara o decreto de Pompeu e de então por diante nunca mais ele fora posto em dúvida.
Mas nem as riquezas materiais de Tarso, nem a sabedoria de seus mestres, nem o privilégio da cidadania romana podiam proporcionar a seus habitantes uma das mais altas felicidades que é dado ao homem conhecer, a que o liga ao supremo princípio da vida e o guia na senda luminosa que leva à eternidade. Não podiam proporcionar-lhes a fé. Os dias de Tarso assemelhavam-se aos de um bêbado e suas noites às de uma rameira. Todas as lições morais de seus sábios não criavam para seus habitantes os laços de altos deveres, pelo que tanto os filósofos como os discípulos eram arrastados na mesma torrente de devassidão e pecado, da idolatria síria de Sardanápalo, das abominações do Baal de Canaã e da imundície de Astarote. De dia, os sábios gregos pregavam a mais alta moralidade, as virtudes da modéstia, da continência e da simplicidade. Ensinavam a lei estoica da conformidade no tocante às elementares necessidades da vida. Preceituavam que, sendo o homem uma parte da essência dos deuses, tinha o dever de evitar as pequenezas na existência terrestre para sua alma poder fundir-se com as divindades. Mas, sem um Deus e sem uma Torá, as palavras dos sábios eram tão vazias como o retinir de símbolos. Tarso era um cadinho onde a dissolução desenfreada do Oriente se fundia com os requintados vícios dos gregos. Os deuses gregos e orientais se haviam dado as mãos para mergulhar o espírito do homem num oceano de depravação sem limites. Em volta do corpo do jovem Saulo se haviam enovelado como venenosos miasmas as nuvens de incenso que subiam dos bosques, dos jardins, dos templos, dos banhos públicos, dos salões de banquetes dos ricos e das tavernas mal cheirosas dos pobres, onde se desencadeavam todas as noites orgias como as de Sodoma e Gomorra. O homem, imagem de seu Criador, era aviltado pela supressão das diferenças de sexo. Muitos deles, com a loucura causada pelas bebidas e pintados como prostitutas, vagueavam pelas ruas. Homens e mulheres, velhos e moços e até meninos e meninas entregavam-se a degradantes orgias. E assim procediam não só os ignorantes fenícios cananitas, como também os adeptos de Platão, os discípulos dos estoicos e os pregadores da moral de Facedônio. Enquanto o jovem Saulo percorria as ruas ensoladas de Tarso, uma pergunta torturante lhe salteava de contínuo o espírito. Por que motivo Deus criara judeus e gentios? Que culpa tinham estes últimos, uma vez que Deus não se revelara a seus antepassados, não fizeram um pacto com eles e não lhes concederam um Moisés e uma Torá? Era verdade que ele sabia que o Messias seria um segundo Moisés, que iria procurar os gentios para convidá-los a se tornarem judeus e então eles aceitariam o convite ou seriam condenados à morte eterna. Mas onde estava esse Messias? Por que tanto se demorava a chegar? O jovem Saulo não cessava de refletir sobre esse grande sucesso e essa esperança o possuía tão profundamente que resolvera destinar toda a sua vida à preparação para a vinda do Messias e a tornar-se um instrumento para apressá-la. O estudo dos livros santos em sua adolescência foram-lhe o princípio da redenção. Naqueles tempos só via redenção para seu povo, mas no decurso dos anos habituou-se a pensar em um Messias para o mundo inteiro. Seu conhecimento dos gentios, a afeição que, às vezes com horror, descobria em si por eles, levaram-no a conceber um Messias que agasalharia a todas as nações sob seu manto. Tão intimamente se achavam entrelaçados em seu espírito a esperança do Messias Salvador do mundo com a esperança do Messias judaico,
que este último assumia gradualmente o aspecto não meramente de um libertador terreno, como também de um redentor divino. Os trechos messiânicos dos livros dos profetas, do livro de Daniel e da literatura judaico-helênica atuavam sem cessar na sua imaginação. Não se tratava, concluía Saulo, de um Messias só para os judeus, mas de um Messias que transformaria toda a ordem do mundo. Dedicou sua vida à visão de um tal Messias. Descobria em seu íntimo certos sentimentos que procurava sofrear e certos pensamentos nos quais não se atrevia a deter a atenção. E, pelo receio que deles tinha, não se atrevia a confessá-los. Constituíam como que o mais esconso segredo de sua vida, prendendo-o desde a adolescência ao Messias. Surgiram de seu fervente desejo de presenciar e até mesmo de apressar a redenção. Surgiram, igualmente, do amor aos seus irmãos judeus e de sua compaixão dos gentios, que via abismados em devassidões e baixezas insondáveis. E a essência destes sentimentos que não se atrevia a aprofundar era a seguinte, que desde o ventre materno fora destinado a viver pelo Messias, cuja vinda se achava iminente. E desde o começo da juventude, iniciou a moldar conscientemente sua vida à excelsa visão de seu destino. Fez certos votos religiosos e praticou secretos jejuns. Como um nazireu, isolou-se de seu ambiente, dedicando as noites e os dias ao estudo de livros sacros e seculares. Renunciou, em consequência, aos luxos comuns da existência e não dava atenção aos conselhos de seus pais, que lhe diziam ser tempo de escolher uma esposa e constituir família. Era como se ele se tivesse dado totalmente a Deus. Sua saúde, que nunca fora muito boa, ressentia-se da rigorosa disciplina e dos votos que se impunha. Com frequência era tomado de êxtases parecidos a acessos nervosos que faziam-no cair por terra com espuma lhe surgir dentre os lábios. Os pais apavoravam-se com a repetição desses transes, mas não conseguiam persuadi-lo a mudar seu modo de vida. Tal fora a resolução que adotara e ninguém seria capaz de desviá-lo desse rumo. Começou a falar em Jerusalém e na necessidade de ir sentar-se aos pés de Rabban Gamaliel para beber na mais pura fonte da tradição judaica. Falava que no templo se sentiria mais perto do coração de Israel e da palavra de Deus. Com essas palavras, tocava o ponto sensível do coração dos pais, pois qual o pai ou a mãe israelita nas terras da dispersão que não sonhasse com um filho estudando na Cidade Santa e não se orgulhasse de ver seu filho entre os discípulos do ilustre Gamaliel? Com suas mãos, a mãe teceu-lhe as camisas e o manto de estudante. Carinhosamente, preparou-lhe a bagagem quando chegou a ocasião de ir seu pai em peregrinação a Jerusalém. Além disso, Saulo não chegaria à Cidade Santa como pessoa totalmente estranha, pois o pai levava a carta de apresentação para o chefe ou príncipe dos fariseus, e Saulo tinha uma irmã casada naquela cidade. Pouco depois de chegar a Jerusalém, travou conhecimento com José Barnabé. Os dois moços se sentiram mutuamente atraídos devido a seu idioma comum, a sua educação comum na literatura judaico-helênica e principalmente por uma fé igual na vinda do Messias. Mas na sua amizade as situações eram desiguais. Sob a dominação de Saulo, José se assemelhava à argila nas mãos do oleiro. E quase antes que tivesse acordo do fato, mudaram completamente seus sonhos messiânicos, pois também para José o Messias, de Salvador dos judeus, se transformou em Salvador da humanidade. De um lado, o rico e nobre jovem de Chipre era dominado pelo disciplinado procedimento de Saulo, e pela sua parte,
Saulo encontrara em Barnabé o único espírito a quem poderia revelar seus sonhos, suas visões do Messias. E essa amizade durou até o dia em que Barnabé declarou que havia descoberto o seu Messias. Para Saulo, o rompimento fora mais penoso do que para José, e desabafava sua amargura e decepção contra aqueles que lhe haviam roubado o amigo, pois, dentre os discípulos de Rabban Gamaliel, só Barnabé tolerava os modos rudes de Saulo e seu espírito dominador. É que o amor lhe dera paciência e o ensinara a perdoar. E, depois que Barnabé se retirou de sua vida, Saulo percebeu que poucos de seus companheiros poderiam tornar-se seus amigos, pois os companheiros o consideravam um moço arrebatado, fácil de encolerizar-se e lento para perdoar. Era muito conhecida sua obstinação. Sabia-se que, quando Saulo de Tarso formara seu juízo sobre qualquer questão, inútil seria procurar desconvencê-lo. Quando discutia, exaltava-se sem contemplação pelos sentimentos alheios. E, ironicamente, aplicavam-lhe o versículo: todos os seus membros louvarão o Senhor. Pois em qualquer argumentação, se tal se pudessem chamar as discussões de que Saulo de Tarso participava, ele tanto falava com a boca como com as mãos, com os pés e com os olhos. Entretanto, se não podiam amar Saulo de Tarso, pelo menos o admiravam e respeitavam. Ninguém poria em dúvida a pureza de seus impulsos. Tudo o que Saulo fazia ou dizia era em nome do céu. Nada procurava para si. Em seu coração ardia o fogo de um grande amor ao Deus de Israel, ao povo de Israel e à sua redenção. Saulo era feito unicamente de fé. Mas a sua fé não era uma simples abstração, assim como Deus não era para ele um Pai celeste de forma inimaginável. Compreendia-o quase sempre como um ser de carne manifestando-se na vida cotidiana. A fé num Pai celeste era, a seu ver, a única riqueza valiosa e só ela tornava suportável o fardo da existência. Não concebia a fé como coisa à parte, como um refúgio ou uma recompensa da retidão. Não aspirava às glórias nem louvores. Só pelo Deus Pai toda a vida possuía significação e os sofrimentos sua justificação. A vida por si mesma não valia as aflições que continha, pois consistia numa série de torturas individuais e coletivas físicas e morais a sucederem-se numa cadeia de inumeráveis elos. A única felicidade duradoura só existe em nossa união com o Pai Celeste. Sem se limitar a pregar com eloquência, Saulo era o primeiro a submeter-se à disciplina que recomendava. Conhecer as torturas da carne desde a infância. Uma enfermidade de natureza palustre atara-lhe as juntas e, semelhante a uma oculta sanguessuga, devorara-lhe o corpo até a medula dos ossos. Estes ficaram moles e o sangue tornara-se quase em água. Mas nenhuma palavra de queixa saía de seus lábios, nem mesmo dirigida ao mais íntimo de seus amigos. Seu orgulho pontilhava em suportar os padecimentos como outras tantas secretas dádivas de Deus, pois Deus castiga quem ama, diziam as Sagradas Escrituras, e os sábios ensinavam que as tribulações são as dádivas de Deus a seus santos. Mas Saulo sabia que, alimentando esse orgulho, praticava um pecado mortal que poderia despenhá-lo em fundo abismo. Por isso, lutava também contra o orgulho. De bom grado, patentearia seus sofrimentos aos outros para diminuir na sua estima, mas não conseguia forçar-se a proceder assim. O orgulho que trancava seus lábios para os companheiros era-lhe uma segunda natureza. Seus padecimentos físicos não fizeram atenuar-se, no mínimo que fosse, a sua determinação de exceder os mais disciplinados dos colegas na submissão às regras da casa de Hillel.
não se permitia o luxo de dormir em macia cama nem de se deitar numa esteira sob a proteção de um teto. Passava as breves horas das noites estivais no pátio da casa dos estudos e no inverno dormia em um banco duro do dormitório. Em todos os dias da semana seu alimento consistia quase que exclusivamente em pão e algumas frutas e azeitonas. Sua bebida era água. Muito raramente provava vinho. Passava a maior parte do tempo cumprindo os secretos votos nazireus, feitos por este ou aquele motivo, mas não raro seu procedimento traía-lhe o segredo, fazendo-o entrar em divergência com seu mestre. Como os votos abstencionistas do nazireado iam de encontro ao espírito da casa de Hillel, Rabban Gamaliel repreendia asperamente seu discípulo. Os que multiplicam os votos, dizia, multiplicam os pecados, pois transgridem o mandamento. Tende grande cuidado com vossos corpos, e não façais em demasia o papel de santo, pois esse papel conduz ao orgulho, e o orgulho num santo é como um verme em maçã. Os que fazem muitos votos consideram os demais homens pecadores. Afirmava-se que as advertências do Rabi de Saulo não deixaram de produzir efeito, pois evitaram que ele fosse para o deserto reunir-se aos essênios, plano que durante algum tempo acariciara. Foi um dos raríssimos casos na vida de Saulo de submeter-se às influências externas, mas seu mestre não o conseguia persuadir a matrimoniar-se, imitando o exemplo de quase todos os seus companheiros. Rabban Gamaliel dizia constantemente aos discípulos que deviam casar-se novos para poderem ter pão na cesta e para não serem perseguidos pelos desejos da carne, que eram impurezas e serviam de obstáculos ao estudo da Torá. Na mocidade, um homem deve fazer duas coisas: tomar esposa e escolher carreira. Mas Saulo lhe redarguira: já tomei como esposa a Virgem Eterna, a Torá de Deus, e quanto a meu rumo, será o que Deus me apontar. E, de acordo com estas palavras, Saulo escolhera, se não o rumo de sua vida, pelo menos uma ocupação, pois enquanto os colegas evitavam exercer uma profissão manual, vivendo quer da caridade pública, quer das dádivas de seus parentes, Saulo, para satisfazer suas modestas necessidades, exercia a profissão de tecelão de pelo de cabra que aprendera na sua cidade natal. 2 a 3 vezes por semana prestava seus serviços a um conterrâneo fabricante de tendas que tinha sua oficina no Vale do Cedron, debaixo da muralha na estrada do Monte das Oliveiras. Saulo fazia esse trabalho em detrimento dos estudos. Todos os discípulos deviam saber de cor os versículos do texto hebreu e, além disso, havia numerosas normas posteriormente formuladas, muitas em forma de parábolas e aforismos, ainda não escritas, sendo transmitidas oralmente, que também tinham o dever de decorar. Os estudos dos discípulos de Rabban Gamaliel abrangiam todos os aspectos da existência, não bastando as horas do dia para um conhecimento perfeito da matéria. Saulo não conseguia acompanhar devidamente o currículo por causa do tempo que perdia em seu trabalho, mas ninguém o convencia a procurar outro modo de vida mais fácil, como fizeram seus colegas. Considerava o ganho de sua subsistência com o trabalho de suas mãos como um importante princípio, talvez o mais importante da vida moral, pois só dependendo de si para o seu pão cotidiano, sentia a liberdade de proceder e falar de acordo com sua consciência, o que julgava mais essencial do que a preparação e os conhecimentos. E naquilo que se relacionava com a sua concepção da vida moral, Saulo não transigia em ponto algum, nem mesmo pela autoridade de seu respeitável mestre. Na sua obstinação de exercer aquele ofício,
Saulo conseguia sobre seus companheiros uma vantagem. Aprendia a conhecer a vida não só teoricamente por meio de leis, mas em contato com a realidade. Via as montanhas e vales que empeciam os caminhos dos homens e as sinuosas veredas que a vida devia seguir. Ficava em contato diário com os mais pobres dentre os pobres, via homens, mulheres e até crianças dispostos a vender tudo o que tinham, que era a força de seus braços, em troca de um bocado de pão, mas sem encontrarem compradores. Via mulheres entregarem aos cabeleireiros os enfeites que Deus lhes dera, que eram seus cachos de cabelos para enfeitarem as cabeças de outras. E via os corpos inutilizados dos velhos trabalhadores atirados às ruas como lixo. O jovem Saulo conhecia a significação da existência e sabia que a única esperança do pobre era a vida que ficava além da morte, quando o Messias, com seu chamado, o fizesse ressurgir da sepultura. Mas a esperança de uma vida depois da morte e de um Redentor justo não existia unicamente no coração dos filhos de Israel. Saulo conhecera em Jerusalém muitos estrangeiros escravos e homens livres de Ascalon e de Sidom, e até de Samaria, que haviam chegado, só Deus sabia por que dolorosos caminhos, ao bairro miserável da Cidade Baixa, e em quem ardia vivamente a esperança do príncipe Messias. É que ouviram os judeus falar sobre a ressurreição, ou talvez tivessem sabido pelos lábios de algum pregador da promessa do Messias e desejavam uma parte nessa preciosa herança de Israel. Queriam abrigar-se debaixo de seu manto. Pois que mais possuía aquela gente, além de seus corpos que sofriam fome quando tinham saúde e apodreciam quando ficavam enfermos, sendo então atirados para um lado como carcaças de animais, de dia devorados pelas moscas e de noite pelos animais silvestres? Como no círculo exterior onde viviam só havia frio, tremor e ranger de dentes, todos ansiavam pelo círculo interior, pela tenda de Israel, com a lareira de uma fé confortadora, para aquecer as suas almas transpassadas. Desejoso de aprender, Saulo prestava atenção quando ouvia aqueles entes esquecidos e abandonados, desprezados e traídos, falar a respeito do Messias. Mais de uma vez debater este assunto com os seus companheiros de tear nas horas em que trabalhavam e com frequência surpreendera pequenos grupos a conversarem em voz baixa sobre ele nos recantos escuros das sinagogas. Os condutores de mulas e de camelos que se reuniam em torno do poço de Siloé manifestavam essa esperança. E Saulo ouvira essas mesmas palavras das mulheres que lavavam roupa de joelhos junto à corrente do Cedron, alimentada pelas águas da fonte de Ezequias. Mas Paulo sabia também que os galileus haviam implantado entre o povo as raízes da nova e falsa fé de que o Messias já viera. Caso fosse verdade, como continuava a terra mergulhada em pecado? Como continuava Israel como uma ovelha acorrentada aos pés de Edom? Que viria fazer o Messias se não expulsar da vinha de Deus as raposas que devoravam as suas uvas? Aqueles homens que iludiam o povo com uma falsa esperança eram uma abominação em Israel, uns mistificadores que abusavam da dolorosa aspiração de seu povo. E aqueles a quem envolviam com sua rede de enganos não eram apenas os que viviam nas trevas da ignorância. Incluíam-se entre eles os melhores de Israel. Seu amigo Barnabé, de coração afetuoso e sensível, caíra nessa armadilha, ficando perdido para ele, Saulo. Sequioso fora procurar aqueles homens que lhe deram a beber o seu veneno. A mesma coisa sucedera com outros conterrâneos de Saulo, estudantes e mestres como Estevão, o suave Filipe da sinagoga de Cirene, Timão, de coração puro, que sempre ansiara pela redenção,
e o bom Nicolau, santo e douto pagão converso. Dia a dia aumentava o número das vítimas, tanto entre a gente simples como entre os letrados. E os rabis tudo viam sem tomar nenhuma providência. Dia a dia progredia o mal. Judeus blasfemavam contra os princípios da fé, dirigindo suas orações a um homem que fora crucificado. Por que não aparecia um novo Finéias para, com santo zelo, defender a honra de Deus? Saulo não procurava ocultar seus sentimentos. A escola do mestre, o príncipe dos fariseus, ficava com seu átrio na Rua dos Queijeiros, que descia da cidade alta. Como todos os estabelecimentos da sua espécie, consistia num grupo de construções que tinham no meio de seu átrio um poço rodeado de uma grade. Em torno do poço existiam bancos de pedra para o conforto dos discípulos e dos visitantes. Num desses bancos, em uma tarde muito quente, alguns homens discutiam o fato extraordinário de que toda Jerusalém tivera notícia de que os adeptos do novo Messias, presos pelo inspetor do templo, haviam sido soltos pelos príncipes dos sacerdotes. Já que foram levados ao tribunal, onde se achava presente o próprio sumo sacerdote, deviam tê-los condenado à morte. Quem assim falava era Saulo, cujas palavras caíam vibrantes como marteladas. Mas por que tratá-los com esse rigor? Por crerem na ressurreição? Não, respondeu Saulo incisivo. Não é por crerem na ressurreição, e sim por apregoarem a vinda de um falso Messias. Proclamam um tal homem que foi crucificado. E sobre esses tais dizem as Escrituras, a maldição de Deus cai sobre eles. Quem poderá dizer o número dos judeus crucificados por Herodes e daqueles cujos corpos pendentes de madeiro se enfileiravam por ordem de Varo nas estradas da Judéia? Afirmarás que também sobre eles devia cair a maldição de Deus? Ah, Saulo! Praz ao céu que a tua e a minha parte na vida futura não sejam piores que as deles. O mesmo pode-se dizer do Rabi, que dizem ser o Messias. Ele não foi condenado por um tribunal judaico. Os rabis não estiveram presentes no seu julgamento. Em nossa opinião, deve ser considerado tão inocente como um recém-nascido. E se for exato o que seus discípulos dizem, e principalmente que ressurgiu dos mortos, não pode haver maior prova de que morreu sem mácula de culpa. Se houver verdade na frase de que sobre os crucificados cai a maldição de Deus, eu afirmo que, mesmo assim, não se aplica a tal homem. Pelo contrário, um judeu que assim morre deve ser incluído na lista dos mártires e santos. Morreu sem sombra de culpa e para a glorificação do nome de Deus. Mas é precisamente por isso que digo que a libertação dos discípulos será uma calamidade para as futuras gerações, pois logo que o povo saiba que os discípulos compareceram à presença do sumo sacerdote e foram postos em liberdade, virá em multidões ouvir a sua doutrina. Agora poderão conseguir inúmeros adeptos? Se a sua causa for justa, que mal pode resultar? Mas não vês onde isto leva? Então, por meros receios, condenaria judeus à morte em desobediência às leis da Torá? Condenaria, sim, para a maior glória de Deus e de seu santo templo, bradou Saulo. Pois eu afirmo que para a glória de Deus e da sua Torá, eles merecem viver, replicou o primeiro colega. E os estudantes se retraíram, evitando a companhia de Saulo.